Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Razim aqui no YouTube. Eu me chamo Alcino, sou um voluntário desta Casa Espírita que tem sede no bairro da Bela Vista, em São Paulo, capital, e pertence à Aliança Espírita Evangélica. E trago para vocês o tema do Evangelho desta semana, que é do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: sede perfeitos, e vamos falar sobre os itens 5 e 6, a parábola do semeador. Então, para que possamos aproveitar estas palavras, convido a todos agora a relaxar. Vamos nos desligar um pouquinho das agitações do dia a dia. Vamos procurar silenciar as nossas mentes e abrir os nossos corações. Aos poucos, pedimos ao nosso anjo da guarda que esteja ao nosso lado para nos orientar e para elevar o nosso pensamento. Lembremos de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, e deste nosso compromisso de construir aqui uma pátria mais espiritualizada e mais evangelizada. Também lembremos de Maria de Nazaré, nossa maior referência de amor maternal, ternura e carinho. Que possamos nos envolver com esses sentimentos suaves e que tornam o nosso coração mais ameno, e assim nos sentimos mais próximos do nosso irmão maior, o Mestre Jesus, em nome de quem nós nos reunimos em todas as reuniões espíritas. E acompanhados pelo Mestre, nós vamos fazer a prece que nos liga diretamente a Deus, nosso Criador. Quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Quando Jesus nos recomendou que fôssemos perfeitos, ele também deixou claro que nós temos dentro de nós as sementes da perfeição. E nesta parábola do semeador, ele conta uma fábula que nos ajuda a entender melhor como que nós podemos lidar com estas sementes que nós temos em potencial. Ele contou a história, então, de um semeador que jogou algumas sementes enquanto caminhava. Algumas dessas sementes caíram ao longo da estrada, fora do solo, que pudesse germinar, e elas foram comidas pelos pássaros. Outras sementes caíram no meio dos pedregulhos, das pedras, tinha pouca terra, então elas rapidamente começaram a crescer, mas não desenvolveram raízes. Veio o sol e a secou. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Elas começaram a crescer, mas só que os espinhos as sufocaram e elas não puderam desenvolver e dar frutos. E outras sementes finalmente caíram em boa terra. As que caíram na boa terra puderam desenvolver raízes, aproveitar o sol, crescer, frutificar e então render em grandes proporções. Então Jesus explicou para os apóstolos que, assim como essas sementes, todos nós recebemos os ensinamentos da vida espiritual, mas depende de cada um de nós entendê-los e colocá-los em prática. Então, cada um de nós se comporta como diferentes tipos de solo que recebem essas sementes e podem ou não fazê-las germinar. E o que o Espiritismo veio trazer para a gente? Primeiro, que a palavra do Mestre é para todos. Então vejam que o semeador que saiu semeando, ele não escolheu aonde ele ia jogar as sementes. Ele simplesmente levou a todos os lugares, a todos os terrenos. E assim se dá também com as verdades espirituais. Quando os espíritos, lá no século XIX, começaram as suas comunicações de forma sistematizadas, elas vieram de múltiplos centros, de múltiplos lugares.
todos poderiam ouvir. Não havia segredos. E da mesma forma, nesses 2000 anos em que já se passaram, desde a estada do Mestre aqui na Terra, de várias maneiras, essas verdades espirituais têm sido espalhadas pelo mundo. Então, não existem barreiras para elas. Qual então vai ser o limite para que a gente finalmente instale então este mundo mais feliz aqui na Terra? Aí é que está a questão, depende só de nós. Porque nós podemos nos comportar de formas diferentes diante destas sementes, dessas verdades espirituais. E não é que são diferentes tipos de pessoas. Às vezes somos nós mesmos, ao longo das nossas múltiplas existências, das nossas múltiplas encarnações. Às vezes a gente se comporta como aquele terreno que não tem absolutamente nada de terra, então a semente cai e vem os chamamentos do mundo e a gente nem dá bola para as questões espirituais. A gente é arrebatado por as preocupações do dia a dia e pelos problemas que temos que dar conta naquele determinado momento e nem sequer olhamos para o que é a longo prazo e o que é definitivo na vida. Porque a gente sabe que as coisas materiais elas são transitórias, não é mesmo? Então essas são as sementes que caem e que os pássaros comem. São aqueles momentos da nossa vida que nós simplesmente ignoramos as verdades espirituais, nós fingimos que não foi com a gente que isso foi falado. E não quer dizer que isso seja uma fase do passado, às vezes são momentos desta existência que a gente faz ouvidos moucos, que a gente deixa de ouvir aí as verdades espirituais. Em outros momentos da nossa vida, a gente se empolga rapidamente com as verdades espirituais, só que sem consistência, sem estofo. E a gente, na menor dificuldade que aparece, na primeira oportunidade, no primeiro curso ou no primeiro emprego novo que surge, a gente deixa para trás todo aquele compromisso que a gente tinha assumido com ser mais evangelizado, com ser mais espiritualizado, a gente deixa isso para trás e vai em busca de outros chamamentos, outras vontades, outros projetos. Porque faltou estofo, que a gente não desenvolveu dentro de nós os elementos que dariam suporte para fazer crescer essa árvore das verdades espirituais. Então, o que é o fertilizante que vai fazer com que essa semente germine mais? O estudo. Então, às vezes a gente abandona os estudos do espiritismo, do cristianismo, e com isso a gente perde a oportunidade de entender melhor e de poder colocar mais em prática. E outras vezes a gente deixa que os espinhos do mundo sufoquem as verdades espirituais. O que são os espinhos do mundo? Nossas frustrações, quando temos problemas da ordem emocional e deixamos que a dor, deixamos que o sofrimento nos impeça de aprender com o amor. Então, às vezes, em alguma dificuldade maior, uma separação, um conflito familiar, um desajuste financeiro muito grave, esses são os espinhos do mundo. E ao invés da gente pôr em prática, nesta hora difícil, o que a gente aprendeu no Evangelho, é justamente nessa hora que a gente hesita, que a gente fraqueja. Então, a semente que cai no espinho são os nossos momentos em que a gente esquece aquilo que a gente aprendeu e se deixa levar pelo sofrimento, pela angústia, pela depressão, pela ansiedade. Bom, mas aí vão ter momentos também que a gente vai frutificar. Vão ter momentos na nossa existência que a gente realmente vai pôr em prática os ensinamentos que nós recebemos na casa espírita ou às vezes em alguma outra religião. Então, que esses momentos sejam duradouros, é isso que a gente deseja na vida da gente. Que quando a gente entenda o significado profundo desses ensinamentos, do verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, a verdade das encarnações sucessivas, da lei de ação e reação, da lei do progresso, da lei da afinidade. Quanto mais a gente estudar sobre isso, quanto mais isso fizer sentido na vida da gente,
Então aí está o terreno bom para que essas verdades espirituais possam sedimentar, possam crescer, possam dar bons frutos e a gente espalhar isso para outras pessoas. Porque é disso que o mundo está precisando. Que a gente seja agentes transformadores e que a gente leve coisas positivas ao nosso redor. Então, pessoal, eu convido a todos a ler um pouquinho mais sobre o capítulo 17. Quando a gente fala sede perfeitos, isso ainda está longe mesmo da nossa realidade. Mas a gente precisa estudar quais são as características da perfeição espiritual. Por mais que a gente não almeje chegar nessa perfeição espiritual tão cedo, a gente precisa saber qual é o caminho a trilhar. E a gente precisa ter a certeza que nós temos os germes desta perfeição dentro de nós e que podemos nos melhorar com o nosso esforço, com o nosso trabalho, devagarinho e exercitando. E é para isso que o Centro Espírita está aqui. Então, reflitam bastante durante essa semana e agora nós vamos doar um pouquinho de tudo o que recebemos. Eu convido a todos, então, a mais uma vez buscar em seus corações suas melhores energias de paz, de serenidade e de esperança. Vamos vibrar para o planeta Terra, vibrando pela sua transformação. Vibremos pelos países em conflito e pela solução das guerras e dos desentendimentos. Vibremos pelo fim da pandemia da Covid-19, novos medicamentos, novas vacinas e atendimento a todos que precisarem. Vibremos para o Brasil, para construir um país mais espiritualizado com a força do nosso trabalho. Vibremos por todas as religiões em torno do Evangelho do Cristo, para que sejam levadas adiante e possam ser transformadoras na vida das pessoas. E vibremos para nossas famílias, com muito amor, possamos sempre melhorar os nossos relacionamentos, levar para os nossos lares esta energia suave, harmonizadora. Vibremos para nós mesmos, troquemos nossas energias, vibremos uns pelos outros, nos incentivando em nossa jornada, nos incentivando no nosso crescimento espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, então se inscrevam no canal do Grupo Espírita Razim aqui no YouTube, basta clicar em inscrever-se. Também acione o sino das notificações, para vocês ficarem sabendo quando estivermos em transmissões ao vivo ou quando publicamos novos vídeos. Isso é importante para que a gente faça crescer a onda do Espiritismo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E até uma próxima oportunidade.